Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a semana 4 do PET 4 e nós temos como tema, a rede de transporte no Brasil. Então, primeiro vamos falar sobre um panorama geral sobre a rede de transporte brasileira. Então, a gente tem que entender, que o Brasil ele é considerado um país continental, então ele é de grande extensão. E por esse motivo, é necessária uma ampla rede articulada que liga os diferentes pontos do território nacional para proporcionar, o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, até na década de 1950, a economia brasileira é totalmente baseada na exportação, de produtos primários. Contudo, o sistema de transporte limitou-se ao transporte fluvial e ferroviário. Então, com o desenvolvimento industrial, na segunda metade do século XX, a política de transporte concentrou os recursos do setor rodoviário, com prejuízos para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Então, com o resultado disso, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimenta no final do século mais de 60% das cargas. Então, vale a gente ressaltar que para o país ampliar essas exportações, importações e principalmente investimento estrangeiro, torna-se extremamente necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis para os empreendedores que exercem suas funções socioeconômicas. Então, o transporte está inteiramente ligado com o setor da economia. Então, agora a gente vai especificar cada um dos meios de transporte brasileiro. Vamos começar com as rodovias aqui no Brasil. Então, o transporte rodoviário brasileiro é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e de pessoas no país. E toda essa importância vem do desenvolvimento industrial do Brasil, quanto às políticas públicas da época que priorizavam a construção de estradas para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e também promover a entrada dessas empresas aqui no Brasil. Então, a expectativa para a estrutura modal rodoviária, a fim de proporcionar a construção de polos industriais, de automóveis aqui no Brasil, teve como objetivo de ampliar a geração de emprego. Embora hoje as indústrias desse setor empreguem cada vez menos trabalhadores, por causa da substituição da mão de obra do homem pela máquina. Então, novas tecnologias. Também é importante a gente entender que a implantação das rodovias aqui no Brasil teve como objetivo a integração de diferentes partes do território brasileiro. Então, esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, E a gente pode destacar a construção da capital de Brasília, assim como a construção de rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras que tinha como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades que eram desconectadas umas das outras. Então, a grande crítica dessa dinâmica que questiona a opção por rodovias, algo não muito recomendado para países com larga extensão territorial, que é o caso do Brasil, as estradas costumam ter um custo de manutenção muito elevado do que os outros meios de transportes, como ferroviário e hidroviário, além de maior gasto com combustíveis e também de veículos. Então, em virtude desses elevados custos e da política neoliberal de redução de gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou uma campanha de privatização das rodovias, que entrou no seu auge na década de 1990. O que ainda ocorre é através de concessões públicas. Então, mesmo com as privatizações, a qualidade das rodovias brasileiras é bastante ruim, Sem falar da malha que não privatiza e gasta muito os gastos públicos, Que muitas vezes não consegue atender às necessidades principais, encontrando uma larga escala de rodovias não pavimentadas e sem manutenção. Então, o exemplo dessa privatização, gente, são os pedágios.
Então, você paga um pedágio de tal lugar até tal lugar para a manutenção daquela rodovia. Agora, as ferrovias no Brasil. Então, ela foi predominante até no século, XIX, principalmente aqui na região sudeste. Então, o transporte ferroviário no Brasil teve seu auge durante o período do café, porém, ainda hoje a gente encontra algumas rodovias em construção aqui no Brasil, né? Mas as mesmas estão com suas obras paradas, ou abandonadas, ou atrasadas, sem previsão de finalização. Então, como exemplo, né, a gente tem a construção da Ferrovia Norte-Sul, que, apesar de já funcionar alguns trechos, encontra-se inacabada. Então, as ferrovias brasileiras possuem quase totalmente a função de transporte de mercadorias. Já na década de 90, né, sua privatização foi realizada, passando a atender interesses de grandes produtores e fazendo com que a concentração de ferrovias se mantivesse nas regiões Sudeste e Sul. Então, mesmo possuindo um alto custo de construção, ao contrário das rodovias, as ferrovias possuem um baixo custo de manutenção. E aqui em Poços de Caldas, né, a gente tem, né, a Mogiana, que é lá no FEPASA. Ela era uma rodovia, né, que interliga Poços e vai até Aguaí. Agora, as hidrovias. Então, no Brasil, o transporte hidroviário é o que possui menor representatividade e participação no sistema de deslocamento nacional. Então, esse dado acaba sendo um pouco contraditório, porque, né, o grande potencial que um país tem possui esse modal, né? Então, o Brasil possui uma rede hidroviária muito ampla, sendo que muitos rios são navegáveis de forma e nem existe e nem precisa de uma construção de grandes empreendimentos e estrutura, né, com obras de correção e instalação de equipamentos. Então, a negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras pode ser justificada pela existência de muitos rios de planalto, né? Que são acidentados e existe uma maior obra de correção para facilitar esse transporte. Os rios de planície, né, mais facilmente navegáveis, encontram-se em áreas afastadas de grandes centros econômicos. E outro lado, né, cita a concentração dos investimentos em rodovias em áreas onde o mais indicado seria as hidrovias, cuja a gente pode ver, né, no caso da Transamazônica, que é uma estrada construída quase que paralelamente ao rio Amazônia, que é de fácil navegação. Então, a partir dos anos 80, né, com a criação do Mercosul, passou a exigir mais das hidrovias com o intuito de interagir o Cone Sul. Então, os investimentos públicos nessa área levaram ainda mais e são ainda, né, insuficientes. Então, as principais hidrovias do Brasil são Tietê-Paraná e a do Rio São Francisco, do Amazonas e outras, né? E agora as aerovias aqui no Brasil. Então, a empresa de infraestrutura aeroportuária, né, que é a Infraero, foi fundada em 1973 e é uma empresa público-federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos aqui no Brasil. Então, ela comanda 66 aeroportos no país, com sede nas principais capitais, como Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, mesmo sendo, né, um meio de transporte de custo elevado, o aumento de números de empresas é grande, né, e há uma grande competitividade também entre elas, que faz esse meio de transporte ser mais usado por muitos brasileiros. E também é possível encontrar uma passagem aérea por preço compatível, até mesmo inferior ao transporte rodoviário. Então, dentre todos os aeroportos no Brasil, a gente merece dar destaque, né, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica em São Paulo, que é seguido do Aeroporto Internacional do Galeão, que é do Rio de Janeiro, né, considerando um dos mais movimentados do país em relação ao número de passageiros e mercadorias transportadas, né, tanto com destinos nacionais quanto internacionais.
Então, nos últimos anos, por conta de conjunturas internas e externas do transporte aéreo, sofreu grandes transformações. Porque no início dos anos 90, o mercado era dominado pela Varig, que é uma empresa símbolo de aviação nacional. E ainda atuavam também a VASP e a Transbrasil como empresas de importância tanto no mercado doméstico quanto no internacional. E atualmente a Latam é a principal empresa do mercado doméstico. E no âmbito das linhas nacionais, né, especialmente entre as capitais, a gente vê, né, a Latam, a Gol e a Azul. Então a aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de novas companhias aéreas e grandes modernizações que já existem, né? Que foi possível aumentar o número de assentos disponíveis na malha aérea, né? Então, com a competição das companhias, espera-se que as tarifas melhorassem, mas não foi isso muito bem que aconteceu, né? Então, no Brasil também operam grandes companhias internacionais, né? Como a American Airlines, a United Airlines, a Delta Airlines, a British Airlines, a Air France, e aí por aí vai, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial vivenciou um grande desenvolvimento entre os aviões e passou a ser um dos principais meios de transporte de passageiros e também de mercadorias no contexto mundial. Então, o transporte aéreo, sem sombra de dúvida, foi o que mais contribuiu para a redução de distância e tempo, porque ele é rápido, cômodo e seguro. E o avião suplantou todos os outros meios de transporte de passageiros a médias e longas distâncias. Então, gente, que a gente pode ver, né, que a gente pode perceber que os meios de transporte no Brasil precisam de uma diversificação para que haja menos dependência, né, das rodovias nos deslocamentos tanto de mercadoria quanto de pessoa. Então, é necessário, né, a instalação de uma matriz multimodal, né, com vários meios de transporte e com sistemas de transporte também diferentes e interligados. Então, agora a gente vai fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, a página 92 e 93, as questões de 1 a 5. Então, qualquer dúvida é só me chamar. Até mais!